Então, bora falar de eclipse. O que que é o eclipse, gente? A gente aprende sobre eclipse na escola, né? E na verdade é um momento ali de escuridão, parcial ou total. Quando um astro coloca-se entre outro astro, gerando uma sombra, né? Quem são os astros envolvidos? Terra, Lua e Sol. Esses são os três responsáveis aí por a gente ter esses eventos astronômicos, tá? Não sou, não é a minha área, apesar de gostar muito, minha área é astrologia, mas quem estuda de fato os eclipses é a astronomia, né. Então, esses eclipses, eles são solares e lunares, eles acontecem semestralmente, né, a cada 6 meses, e com um tempo, um intervalo entre um solar e um lunar de aproximadamente 15 dias. Então a gente teve um eclipse agora no dia 25 de março, e o próximo eclipse vai ser no dia 8 de abril. Então é pertinho, né, eles são casadinhos. E por que que é mais ou menos esse período de 15 dias? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. O eclipse lunar, ele acontece quando a Terra, ela fica posicionada na elíptica ali, entre a Lua e o Sol. Então, ela projeta a sombra, né, de uma forma que quando a gente olha para a Lua, ela vai estar parcialmente escura, ela vai estar totalmente escura, né. E sempre vai acontecer numa lua cheia, então guardem isso. Isso é o mais importante de vocês guardarem nesse momento. Um eclipse lunar acontece sempre numa lua cheia, enquanto o eclipse solar vai acontecer sempre Bolinha, numa lua nova, tá? Espera aí, deixa eu só bolinha. desligar o microfone. Alguém tá com o microfone ligado. Aí. Então vamos lá, o eclipse solar, ele já está diferente. Opa, gente, alguém tá com o microfone ligado. Quem que é? Deixa eu ver. Acho que desligou. Meninas, por favor, vejam se o microfone de vocês está desligado. Então, o eclipse solar ele ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra. E daí, quando ela passa na frente do Sol, ela projeta a sombra, né? Então, dá aquela impressão de que ela está encobrindo o Sol. Obviamente, ela não está encobrindo o Sol, porque o tamanho deles são muito desproporcionais, mas a visão que a gente tem da Terra aqui, em alguns pontos, é de que o Sol está escuro. Então, é interessante a gente notar, ó, que quando a gente vê essa parte aqui, ó, um pedacinho amarelo, porque é esse pedacinho aqui da Terra que está vendo o sol escuro, ou seja, quando os eclipses acontecem, nem sempre eles são vistos aqui por nós, no Brasil. E quando são vistos por nós aqui no Brasil, pode ser que o pessoal lá no norte e nordeste consiga ver bem, quem está aqui no meio, no sudeste, vê parte, quem está no sul não vê nada, que é o caso do eclipse que a gente teve no final do ano passado. Alguém conseguiu ver? Foi ainda bem divulgado, que como ele ia ser o eclipse solar visível no Brasil, o uso, né, das lentes especiais, porque a gente não pode, em hipótese alguma, olhar para o sol durante um eclipse. Eu vi, eu fiquei muito feliz, eu marquei certinho a hora que ia passar, comprei óculos para mim e para a galera da família, e a gente ficou lá no sol vendo. E eu lembro que eu vi quando era criança, porque a última vez que tinha acontecido foi em 94. Então eu era criança nessa época, pode ser que vocês ainda não tinham nem nascido, e foi super emocionante, assim. E dessa vez também foi muito emocionante para mim, porque agora eu trabalho com astrologia, né, então é uma outra visão. Então é importante a gente pensar nisso. Sempre que acontecer um eclipse, eu vou estar postando lá no meu Instagram, mesmo que a gente não consiga vê-lo, tá, mas é uma coisa que está acontecendo mundialmente, certo? Mesmo que quem esteja vendo seja o pessoal que está lá em Londres, tá? É um evento que está acontecendo, por isso que é relevante
a gente saber o que está rolando, mesmo sem ver, certo? O eclipse que aconteceu na segunda-feira não foi visível para a gente aqui no Brasil, mas não é por isso que ele não está, nos influenciando, nos afetando, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho mais, né, nem todos os eclipses são iguais. A gente tem o eclipse anular, esse eclipse acontece só no eclipse solar. Por quê? Quando a Lua, nessa elíptica, né, porque cada um tá circulando lá, eu devia ter trazido um vídeo, depois eu mando lá para vocês no grupo. Eles estão girando, né, cada um no seu posicionamento, e eles vão inclinando. Vocês já devem ter reparado que existem momentos que você fala: "Caraca, como a Lua tá grande". Então, sem ser a questão da lua cheia, que obviamente a Lua fica maior, tem épocas do ano onde você vai falar: "Nossa, a Lua tá muito grande", e momentos que a Lua tá muito longe, porque isso realmente acontece, né, nesse movimento da Lua. E quando a Lua está mais distante da Terra, é o que a gente chama de apogeu, quando acontece um eclipse, ele é um eclipse anular, porque a Lua está tão pequenininha pra gente, que ela não consegue cobrir todo o Sol. Então, por mais que seja um posicionamento ali 100%, sobra um pedacinho do Sol, né, aquele anel de fogo que a gente chama. Tá, então não fica tudo escuro, tudo preto. A lua cobre o meinho ali, mas a bordinha fica aparecendo. Então esse é um eclipse anular. O eclipse penumbral, ele vai acontecer somente quando é eclipse lunar, porque é quando acontece uma sombra terrestre. Então, a lua ela não vai ficar pretinha, ela vai ficar com uma sombra, né, por isso que é penumbra. Então ela vai ficar com aquela penumbra, mas que é muito sutil. Esse é menos comum. O eclipse total, que acontece de Sol e de Lua, lunar e solar, que é quando fica totalmente escuro. E o eclipse parcial é quando fica uma parte só. Então, esse que eu vi ano passado, e algumas de vocês podem ter visto, ou na televisão, ou na internet, porque agora eles transmitem ao vivo também. eh, Onde eu estava, no caso o estado de São Paulo, foi parcial. Quem estava lá no norte e nordeste pôde ver o eclipse praticamente total. Ele pegou uma margem, assim, muito grande do sol. Que interessante, né. Também porque o nosso país é muito gigante. Nosso país cabe em vários países, então é interessante que em cada parte a gente está ali no mesmo país, a gente pode ter uma visão muito diferente sobre isso. Quem gosta de eclipse, quem se interessa por isso, gente, tem alguns, eh, sites, alguns canais no YouTube que sempre mostram, tá. Então se vocês tiverem até interesse, eu posso mandar algum no grupo. Então, assim, esse que aconteceu na segunda-feira, que não foi visível para nós, ele sempre tem alguém que está lá filmando, então quem gosta de ver, é muito interessante. Agora, qual que é o significado astrológico, o significado místico, energético de um eclipse? Para os astrônomos, nenhum. Para quem estuda magia, é um. Por isso que vocês veem tantas opiniões aí fora, porque de repente para algumas vertentes da magia pode ter um significado muito grande, para outros já nem tanto. Por isso que também se questiona muito: posso ou não fazer ritual num eclipse, né? Mas o eclipse, ele é um forte gatilho energético, tá? Lembrando que o eclipse solar acontece na lua nova. O que que é a lua nova? É quando o sol está em oposição à lua, eles estão em lado opostos, lembra da imagem que eu mostrei lá. E um eclipse lunar é troquei, desculpa. O eclipse solar é quando o sol e a lua estão em conjunção, né, porque tá o sol, a lua e a terra. Agora o eclipse lunar ai gente, acho que eu confundi tudo vocês entenderam? Então eclipse solar, conjunção de sol e lua, lua nova, tá? E um eclipse lunar
É lua cheia, oposição de sol e lua, certo? Até aí. Então, o significado de um eclipse, ele tem a ver com o significado de lua nova e lua cheia, mais proeminente, mais destacado, tá? Se a gente for olhar para a história do planeta, imagina, hoje a gente tem isso, né, eu acabei de falar, hoje se você quiser você vai lá no canal do YouTube e vê o eclipse acontecendo, não importa se quem está vendo é só quem está no Japão, você consegue assistir. Você já sabe o que que é aquilo, porque a ciência já nos explicou o que acontece. Agora imagine as pessoas lá da antiguidade, quando começou a ver esse negócio, o que que será que elas pensaram? Tivemos o lunar na segunda e o solar vai ser no dia 8 de abril, Cíntia. Imagina o medo, o pânico. Pensa que se a gente não tivesse essa informação, se amanhã fosse o primeiro eclipse solar, a gente não tem informação nenhuma, o que que a gente ia achar? Ferrou, vamos morrer, vai acabar o mundo, está acabando tudo, né. Então o eclipse ainda gera muito medo e receio em muitas pessoas, porque lá na origem de tudo, quando aconteciam os eclipses, ninguém sabia se o mundo estava acabando, se aquilo ia passar, por que que aquilo estava acontecendo, né. Então com isso eles criavam teorias, que geralmente estavam relacionadas à espiritualidade. Então, ou que Deus está nos castigando, né, independente do Deus ali que esse povo seguia, mas eles viam aquilo como um significado geralmente negativo. Né, já que o sol trazia vitalidade, a lua também, de repente ter esses astros, que muitas vezes eram tidos como deuses se escondendo, eles pensavam: "Ixi, a gente fez alguma coisa errada", né. Então hoje a gente não tem essa visão. Então qual que é a visão de um eclipse? Um gatilho, tá. Então alguma coisa, principalmente no campo emocional, pode ter uma projeção maior para você, num aspecto pessoal, tá, mas pode também ter reflexos no campo sociedade, tá. Então coisas podem vir à tona, coisas que estavam escondidas. Pensa gente que é um tapete, tá o tapete lá da casa, você vai jogando as sujeirinha embaixo do tapete, esse tapete é a sua vida, esse tapete é a nossa vida. De repente esse tapete é a política. E aí o eclipse vem, como um gatilho, ele vem, levanta esse tapete, chacoalha, e toda aquela poeira se espalha, e a gente: "Ai meu Deus, o que que eu vou fazer com isso aqui?". A gente pode enfiar de novo para debaixo do tapete, ou a gente pode lidar com aquilo, tentar resolver da melhor maneira, né. Lembrando que ele perdura durante 6 meses, então você não precisa fazer algo da noite para o dia, essa energia ela vai se diluindo, a gente tende a sentir mais forte durante o eclipse, na semana do eclipse, e ela vai se diluindo, enquanto essas coisas vão se acertando ou não. Eu posso simplesmente ignorar e não fazer nada? Pode, vida segue, né. Mas a minha perspectiva de estudo, o que você vai fazendo é acumulando pendências. Então eu vejo o eclipse como uma oportunidade. É uma oportunidade de eu olhar, deixa eu ver aqui, que hora que tá me convidando, esse eclipse está me convidando para dar uma olhadinha. Porque sempre vai ter alguma coisa ali para você olhar, para você resolver. E você fala: "Putz, esse é o momento, né, vou resolver isso". Então, esse é o meu convite para vocês refletirem sobre, quando acontecer um eclipse, deixa eu olhar aqui para essa questão. Mesmo que você não queira olhar no seu mapa, a área da vida onde vai estar te afetando. Só de você saber, por exemplo, é um eclipse em Libra. Libra fala de quê? De relacionamentos? Opa, então eu vou olhar essa parte da minha vida, tá tudo certo? Tá tudo satisfatório? É um eclipse em peixes, peixes fala de espiritualidade. Como é que tá a minha espiritualidade?
tá? Então, não necessariamente a gente precisa entender tudo sobre o mapa astral para a gente conseguir aproveitar essa informação. Você pode aproveitar a informação que você tem, que é em que signo que está acontecendo isso, né? Existe diferença entre um eclipse lunar e um eclipse solar? Sim, fiquei meio marrenta. Sim, a gente tende a sentir. Tem gente que fica extremamente ativa, tem gente que fica mais introspectiva, tem gente que fica muito cansada, tá? Eu especialmente fiquei muito cansada, gente. Pensa numa semana que na segunda-feira eu já estava morta de cansada. E é um cansaço, assim, que você pode ficar deitada, você pode faltar da academia, ainda você tá cansada, né. Mas tem gente que é o oposto. Porque isso vai depender, né, do que está acontecendo no seu mapa, como eu disse, né. Por exemplo, para você, pode estar afetando menos, se de repente está só ativando a sua área da vida, que é a casa 6, que fala de rotina. Mas e se para uma pessoa está pegando vários planetas? A vida dela vai se movimentar mais do que a sua, tá. Então qual que é a diferença? Eu vou falar agora sobre os eclipses que a gente vai ter esse ano. Então, geralmente são 4 por ano, tá. Então a gente tem dia 25/3, que foi o que passou, foi um eclipse lunar em Libra, um eclipse lunar na lua cheia, nós continuamos na lua cheia. Hoje a gente está na lua cheia em Escorpião. É uma lua mais introspectiva, tá. Então eu convido inclusive vocês hoje, por mais que vocês perguntem para mim, quando a gente abrir o grupo, pensa sobre o que você sente. O que que eu estou sentindo essa semana? Ah, agora que eu sei que Libra representa isso aqui, que isso aqui está acontecendo nessa minha área da vida, o que que eu posso fazer com isso? O que que eu posso refletir sobre isso? Tá, então aproveite a lua em Escorpião para fazer essa reflexão. Um eclipse lunar, ele tende a ser mais introspectivo do que o solar. Por quê? A lua fala das nossas emoções. A lua fala do nosso sentir, a lua é o feminino, é o receptivo, é o inconsciente. Eclipse lunares vão tratar também, trazer à tona questões inconscientes. Então pode ser um bom momento também para a gente olhar traumas, tá? Para algum relacionamento, de repente, que não ficou muito bem resolvido e que você precisa curar, tá. Então, vai compreendendo a energia de cada eclipse. Agora um eclipse solar, o que que é o sol na astrologia? O sol é vitalidade, o sol é racionalidade, né. E a lua nova, ela fala sobre plantar sementes, manifestar. Então, se um eclipse lunar eu estou mais interna, introspectiva, avaliando de repente sobre as minhas emoções e questões inconscientes, questões da minha infância, questões que estão escondidas lá no meu ser, e terapia pode ajudar muito nesse processo, o eclipse solar pode ser questões mais externas, questões que eu já tenho em mente, que de repente é uma dificuldade, já é uma coisa que está me atrapalhando. Não é algo que talvez precisa ser tão investigado. Talvez é algo que você precisa tomar uma medida. Então, o eclipse solar, ele tende a trazer uma solução, um algo novo. "Opa, então Riane, aqui ó, essa é a área da vida aqui. Você já sabe que você está com esse BO aqui, né, então o que que você vai fazer em relação a isso? Agora é a hora", tá. Então, basicamente essa é a diferença de um eclipse lunar e solar. E aí a gente também vai olhar para a energia dos signos. Cada signo tem a sua energia e ele também vai trazer essa informação somando essa energia lunar ou solar. Então, a gente teve um em Libra, a gente vai ter o próximo em Áries. Áries é o signo oposto a Libra. Já vou falar mais sobre a energia de cada um. Depois, lá em setembro, a gente vai ter um em Peixes. Aí depois a gente vai ter lá no finalzinho do ano, né, 2/10, um eclipse solar em Libra. Olha que interessante, a temporada de eclipse de 2024 abre em Libra, num lunar, e depois de 6 meses ela fecha num solar em Libra. Perceberam?
o que eu tô falando aqui do período. Então, lunar, questões internas, emocionais, que talvez são traumas, talvez questões inconscientes. Opa, então eu vou investigar, vou ver o que eu preciso fazer para concluir em 6 meses, tá? É um tempo muito bom. Não, nem sempre, Thaís, nem sempre, tá? Então, o eclipse lunar que aconteceu agora na segunda-feira e é a energia que está reverberando para nós agora, né? Que foi o primeiro desse ano. Libra é um signo oposto complementar de Áries. Ambos estão ali, ó, um de frente para o outro. Eles são opostos porque eles são energias diferentes, né? Eles chamam para coisas opostas, para coisas diferentes, mas eles se complementam. E é aí que tá a coisa bonita do jogo, você saber unir, interligar. E o que que eu posso aprender desse eixo? Eclipse, a gente sempre vai olhar no eixo, tá? Então eu vou mostrar para vocês quando eu for mostrar no mapa. Se a gente vai olhar o grau 5 de Libra, a gente vai olhar também o grau 5 de Áries, porque a gente vai olhar o eixo, tá? Pode ser que o eclipse, grau 5 de Libra, esteja lá na sua casa 10, que é carreira. E você não está sentindo rolar nada na sua carreira, mas a sua família está um turbilhão. Gente, a casa 10, ela é oposta à casa 4, tá? Então é efeito acidental que a gente chama. Então a gente olha sempre para o eixo. Vou mostrar na prática. Aí o eclipse envolve a reflexão interna, como eu disse. E qual que é a energia de Libra, gente? O equilíbrio. Libra é representado pela balança. Ele fala de equilíbrio, de união, de mediação. O signo mais mediador do zodíaco é Libra. Aqui, quando eu falo a energia de Libra, eu não estou falando de uma pessoa libriana, tá? Porque vocês, estudantes de astrologia, já sabem que a gente não é só o nosso signo solar. A gente tem todo um outro monte de coisa aí no nosso mapa que vai trazer características para a gente. Mas qual que é a energia de Libra, do signo de Libra? A mediação. Então, Libra não quer conflito. Libra é regido por Vênus. Libra quer paz, harmonia. Libra quer parceria, quer se desenvolver com o outro, quer crescer com o outro, quer fazer junto, tá? Então é para essa energia que a gente tem que olhar, para as nossas relações. Então, se você, de repente, é casada, você pode olhar para suas relações profissionais, para suas parcerias, para os seus sócios, você pode olhar para clientes, tá? Que a casa 7 ela também vai falar de clientes, então tem relação com Libra. Hã, então, basicamente, é isso que eu tenho que olhar para Libra, a qualidade das minhas relações. E aí, o oposto, o eclipse solar vai ser em Áries. Olha que interessante, no signo oposto. Hã, Áries já vai falar de quê? De ação. A gente falou das qualidades de Libra, né, que é mediação, que era a paz. Só que o lado sombra de Libra, que todos os signos têm a luz e a sombra, é ficar em cima do muro, é não se posicionar, porque se Libra não quer briga, se Libra quer paz, muitas vezes pode só ficar aceitando, 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 para não trazer uma decepção, para não trazer um conflito, tá? Então acaba ficando em cima do muro. Libra não é um signo indeciso. Libra não é um signo indeciso, por mais que a gente veja muito isso nos memes. Quem tende a ser mais indeciso é Gêmeos. Lem lembrando, não estou falando de signo solar, estou falando da energia do signo, né. Então, por exemplo, se você tem muitos planetas em Gêmeos, você pode entender o que eu estou falando. Gosta de muita coisa, e aí realmente é difícil escolher entre uma, porque eu gosto de várias coisas. Como é que eu vou escolher entre curso de crochê, pintura e francês, se eu gosto muito dos 3?
tá? Agora Libra, o que acontece? Vai lá a Ana Elisa, e ela tem Libra muito forte no mapa, independente se ela tem Sol em Libra, ela pode ter 4 planetas em Libra. E alguém vem e fala para ela assim: "Ana Elisa, vamos jantar?" Ela fala: "Vamos. Você quer comer pizza ou você quer comer lanche?" E aí a Ana Elisa, como ela tem Libra muito forte no mapa, ela pode até gostar mais de lanche, mas ela vai falar: "Ah, não sei, escolhe você, para mim tanto faz", né, pra acabar não deixando a outra pessoa chateada, porque vai que a outra pessoa quer pizza, né. Então, para evitar um desconforto, ela pode acabar cedendo ou nem deixando claro o que que ela gostaria para não criar um conflito, entende essa indecisão de Libra, tá? Não tô sendo taxativa, mas geralmente é assim, viu? Reconhecendo essa fala. Ah lá, ó. Aham, Júpiter em Gêmeos e sofro porque gosto de muita coisa. Exatamente, Lívia. E a Lívia com Libra forte e Gêmeos forte pode somar as 2 coisas, né. Eh, quem levantou a mão? Riane, pode falar. Paty, isso que você falou de Libra, quem tem Libra forte, serve para quem tem Lua na casa 7? Sim. Porque eu me sinto assim, se eu saio É, com você e eu tenho uma relação de carinho com você, e você fala, você quer comer o quê? Eu falo, ah, decide você. Eu sei o que eu quero comer, mas eu vou deixar você decidir para não entrar em conflito, para evitar esse conflito. sim. Até porque, Riane, só agregando um pouquinho mais de informação em relação a isso. Lua na 7, você tende a valorizar mais as suas relações. E a valorizar quase que como um cuidado maternal. Então você tem um cuidado quase que familiar, então é pesado de repente decepcionar, porque vai que a pessoa quer comer pizza, então, ai, para mim não tem problema, pode ser pizza, sabe. Mas então o que que Libra precisa aprender com Áries? Que precisa se colocar também em várias situações, né, e precisa treinar com as coisas pequenas, que é já exatamente nesse exemplo que eu tô dando, de for para o jantar para comer, sabe. Então assim, ah, não, sabe o que eu queria hoje? Eu queria lanche, mas depois uma próxima a gente pode comer pizza se você quiser. Pronto, tá resolvido, você se posicionou, tá falando que você gosta mais de lanche, ou que você hoje está com vontade de lanche, ou que hoje você não está com vontade de sair, tá. Então o que que Libra precisa aprender com o Áries? A estabelecer limites também, né. Então de repente você vai perceber durante esses 2 eclipses lunar e solar, que você precisa estabelecer limite nas suas relações. Que de repente tá tudo ok em relacionamentos amorosos, familiares, ok, mas que de repente no seu trabalho você tem ali 3 sócios e você só tá ali de pano de fundo, porque os 2 pintam e bordam, e aí faz você de escravo e aí você tem que falar: "Poxa, a gente precisa reestruturar isso aqui, a gente precisa organizar essa estrutura aqui de trabalho que não tá funcionando", né. Estabelecer limites. Agora, o que que Áries aprende com Libra? Que no eclipse solar a gente também vai falar sobre isso, porque é o eixo, né. No eclipse solar, que traz a racionalidade, a chamada para ação, a gente vai olhar também para: "Opa, eu preciso impor limites, eu preciso me posicionar, falar o que realmente penso, mostrar", né, sol é mostrar o que eu penso, mostrar como eu sou, mostrar o meu brilho, mas eu não posso impor isso. Eu não posso ser impulsiva ou impaciente em relação a isso, então aí Áries aprende com Libra. Eu posso ter a minha autonomia, a minha independência, que é as características de Áries, posso ter minha coragem, a minha ousadia, mas não preciso brigar, não preciso impor isso com força, né. Eu posso colocar isso de uma forma mais saudável para todo mundo. Eu posso falar o que eu penso, mas eu também posso ouvir o que que o outro tem para me dizer, tá. Faz sentido para vocês olhar para o eixo? Show. E aí depois a gente vai ter um eclipse lunar em Peixes, que é muito interessante, ah, olhar para esse eclipse lunar em Peixes.
Quando a gente chegar no dia 17 de setembro, com certeza vai ter postagem minha, vai ter postagem de outros astrólogos falando com muito mais profundidade sobre isso, porque é um eclipse que vai convidar a gente realmente para mergulhar muito fundo nas nossas emoções, né, nas nossas questões subconscientes, porque se o eclipse lunar ele já faz esse chamado: "Opa, vamos olhar para o que está ali escondido, vamos curar". Peixes é um signo que fala de espiritualidade, fala de arte, fala também de cura. E a sombra de peixes vai falar de ilusão, de idealização, coisas fora da realidade. Então vai ser um momento onde a gente vai ter que fortalecer os nossos sonhos, falar: poxa, de repente eu posso tirar um sonho da gaveta, um sonho lá da minha, adolescência que eu achava que não fazia sentido, mas de repente olhando agora essa sensação, eu tô sentindo essa intuição, vou trazer isso para olhar com força, né, até porque a gente vai ter nesse momento uma conjunção de Netuno, que é o regente de peixes, fazendo um trânsito, um sextil é um trânsito harmônico, tá, um aspecto harmônico com Plutão e Urano, vocês vão aprender tudo sobre esses planetas em breve. Mas essa conjunção é uma conjunção que fala muito de questões espirituais, questões profundas, questões psíquicas, né, questões misteriosas que a gente não explica muito. Só que no oposto de peixes, a gente tem virgem. Virgem gosta de tudo explicadinho. Virgem gosta das coisas, claras, palpáveis, porque virgem é um signo de terra, né. E virgem nos chama para a realidade. Então assim, opa, vai ser um eclipse que você pode encontrar questões para você curar, o que é ótimo, o que é muito bom, o que é muito lindo. Mas de repente você pode se encontrar numa situação onde aí a gente vai ter que olhar em que área da vida e tudo mais, mas de repente você está, numa relação de codependência, onde você está projetando toda a sua felicidade para um outro ser humano, entende? E você está certa de que não, esse é o amor mais profundo que eu já senti por alguém. E na verdade aquilo já está passando dos limites, você não está enxergando a realidade. Então o eclipse lunar em peixes pode também te trazer o lado oposto, que é a virgem falando: "Opa, opa, opa, será?", entende? Então se você estiver vivendo, por exemplo, uma situação dessa, virgem pode falar assim: vamos olhar mais perto?", porque peixe está olhando tudo de longe. "Ai, como tudo é bonito", e virgem vai olhar lá de pertinho, vai olhar a minúcia. E aí virgem vai te convidar aqui para olhar para os detalhes. "Opa, será que essa pessoa realmente é uma pessoa boa para mim? Será que eu realmente amo essa pessoa? Eu amo a ideia que eu criei dessa pessoa, porque agora eu tô percebendo nessas pequenas atitudes que essa pessoa não é isso que eu desenhei aqui", tá. Então vai ser um eclipse bem profundo aí. A gente tem tempo pra gente apurar mais, aprender sobre isso. Eclipse solar em Libra, e aí a gente vai finalizar o ano com eclipse solar em Libra, que eu espero que até lá você já saiba a área onde vai acontecer, você já tenha olhado para questões, e que seja um momento realmente de finalização, né, das questões que surgiram para você ali no eclipse lunar. Mas poderia não ser, por exemplo, poderia ser uma outra situação, mas como é um eclipse solar em Libra, a gente vai fazer o fechamento do que rolou ali, eh no eclipse lunar, que é esse que está acontecendo agora, essa semana, tá. Então oferece oportunidade de crescimento pessoal e transformação. Agora, Paty, então o eclipse ele é bom ou ruim? Não é nem bom nem ruim, gente. Ele intensifica as questões. Ele chama a gente para resolver. Vai depender muito do seu mapa astral? Sim, porque como eu estava contando no exemplo dessa pessoa que eu tô fazendo a análise dela, eh o eclipse está exatamente no grau do sol dela, né, então pega o sol, que é o astro-rei, poderia estar pegando Plutão do mapa dela, poderia estar pegando Mercúrio, afetando a comunicação dela, né. E agora poderia também estar gatilhando outros planetas, alguns de forma harmônica e alguns de forma desarmônica. Então olha aqui, ó, Maria, por exemplo.
É um momento que você está tendo oportunidades para olhar isso aqui, é bacana, mas também para você olhar esses desafios aqui. Então, pode ser que para Thaís, ela tenha num eclipse só BO para resolver e oportunidade para aproveitar. Pode ser que nesse eclipse que está rolando, a Riane só tenha oportunidade de coisas maravilhosas. E pode ser que a Cíntia só tenha BO. Mas é um momento que a Cíntia precisa resolver essas questões, tá? Então é importante que vocês entendam que não é igual para todo mundo. Entenda a energia do eclipse do signo, que é o mais importante. Depois, olha para casa onde você tem a área, vou mostrar para vocês logo mais. E conforme você vai se aprofundando, você vai observar que planetas estão ali, que planetas estão sendo envolvidos. Paty, não sei nesse momento, gostaria de aprender tudo sobre isso. Eu não tenho como ensinar para vocês agora, porque, como eu disse, vocês ainda não têm os requisitos básicos para isso. A gente ainda nem falou com profundidade sobre os planetas. Então, se vocês quiserem essa análise mais completa, vocês podem contratá-la comigo, ela tem um valor muito acessível. E nessa análise, eu faço a análise do eclipse lunar de Libra que aconteceu e do eclipse solar que vai acontecer de 8 de abril. Então, assim, ah, não tem dessa, ah, mas já foi. 6 meses, gente. Então, até outubro ainda tá rolando essa energia, tá? Então, claro que eu quero ajudar o máximo possível vocês, mas também não, como eu disse, eu não quero entregar nada superficial para vocês e vocês ficarem criando aí paranoias do que pode ser ou não, tá? Deixa eu ver o comentário de vocês. Esse eclipse em peixes vai se assistiu com o meu nó do norte na casa 8. Olha, a Ana Santos então já sabe ver aonde o grau, né, Ana? Meu sol é no grau 12 de Libra, interferiu também? Então, Lívia, eu vou mostrar agora no mapa a distância que a gente pode considerar, tá? Ana, eu posso fazer do eclipse de setembro e outubro? Acho que é essa a sua pergunta. Posso, mas agora, no momento, eu não estou pegando para fazer isso, tá? Talvez a partir do mês que vem, porque eu ainda estou com algumas análises para fazer, então eu prefiro terminar essas agora, para depois fazer as outras, mas super dá para fazer sim, tá? Hã, aí, gente, continuem participando desse grupo de estudos, que vocês têm muita coisa ainda para aprender. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, para vocês aprenderem mais. Na semana que vem, a gente vai continuar falando sobre casas astrológicas. A gente tem 3 aulas sobre casas astrológicas ainda, né, abordando os eixos. Depois, a gente vai estudar algumas partes do mapa. A primeira parte de mapa que a gente escolheu falar foi sobre casas astrológicas, mas a gente vai falar sobre polaridades, a gente vai falar sobre elementos. Então, e com profundidade, com prática. Eu vou falar a teoria e vou dar exercício prático. Então, vocês vão fazer a continha, vocês vão ver lá no mapinha de vocês quanto que eu tenho de terra, quanto que eu tenho de ar, tá? E depois a gente vai trocar lá no grupo. Hã, a gente vai falar sobre estações. Por que que eu coloquei uma aula sobre estações? Que talvez nem dê tempo de falar em 1 hora, porque é muita coisa, gente. Porque a astrologia está totalmente interligada às estações. E vocês vão ver isso, tá? Na prática. A gente vai falar de qualidades cardinal, fixo, imutável, que vocês já devem ter ouvido falar. Algumas talvez já saibam, outras ainda não. Mas é fundamental, são conceitos fundamentais, tá? E aí depois a gente vai para planetas. Então a gente vai estudar Sol profundamente, a simbologia do Sol, o Sol nas casas, depois a gente vai estudar a Lua e assim todos os planetas. Depois que a gente terminar todos os planetas, é que a gente vai entrar em aspectos, certo? Bom, eu disse que esse eclipse de março aconteceu no grau 5 de Libra, certo? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer olhar no mapa de vocês é onde está Libra.
Qual que é o símbolo de Libra? Esse daqui. Aqui ele tá meio de ponta cabeça, né, de lado. Mas é o tracinho embaixo com uma lombadinha em cima. Esse é o símbolo de Libra, tá? Porque todos nós temos Libra no nosso mapa. Agora, por que que eu pedi para vocês fazerem no Astrologic? Porque o Astrologic já vem com os graus divididos. Vocês estão conseguindo ver meu mouse, gente, se mexer? Tá, boa. Eu queria que ele tivesse setinha para ficar mais fácil, mas tudo bem. Já vem dividido os graus. Tá vendo esses pequenos pontinhos? Eita, fui aumentar o mapa, saiu. Então, esses pequenos pontinhos aqui são os graus, tá? Todos os signos possuem 30 graus. As casas astrológicas, quem já assistiu minhas aulas, não, elas vão ter tamanhos diferentes. Esse mapa aqui, por exemplo, é um mapa onde a pessoa tem casas com tamanhos muito parecidos, né. Mas vocês vão ver mapa aí de pessoa que tem uma casa grandona, outra casa pequenininha. Aqui até que tá proporcional, tá. Mas todos os signos, pode reparar que eles têm exatamente o mesmo tamanho, porque eles têm 30 graus. E no Astrologic, vocês podem perceber que quando começa o signo, porque o signo não começa daqui para cá, ele começa daqui de baixo para cima, tá? Ele começa aqui, termina aqui, começa Escorpião, certo? E aí ele tem esse pauzinho maior aqui, que mostra onde começa, tá? E ele divide certinho, ó. O próximo maior tá marcando 10, o outro 20 e termina no 30. Quando termina no 30, já começa o de Escorpião. Tá? Então aqui já está dividido, ó, esse aqui do meio é 5, 10, 15, 20. Vocês conseguiram ver isso no mapa de vocês? Tá aparecendo? Show. Então eu sei que o eclipse aconteceu no grau 5 de Libra. Então foi aqui, grau 5 de Libra, aqui. E aqui não tem nenhum planeta, certo? Tá tudo vazio aqui. Lindo, maravilha. E agora eu quero saber que casa é essa? Fala aqui no chat para mim que casa que é essa aqui no grau 5. 5, muito bem, casa 5. Então essa pessoa aqui, o eclipse está acontecendo na casa 5. O que que a casa 5 fala? A casa 5 fala sobre hobbies, lazer, é uma casa que fala de criatividade, uma casa que fala de prazer, é uma casa que fala de flerte, namoro, tá, paixão, diversão. Então esses são os temas que essa pessoa pode olhar, né. Então como é que tá o prazer na minha vida? Como é que tá essas relações de prazer? "Ah, eu tô conhecendo alguém agora, tô no flerte ainda, tô começando um namoro agora". Opa, então o eclipse aqui tá me convidando para olhar, de repente, para esse relacionamento que tá começando agora, tá. Se vocês ainda não sabem o que que significa cada casa, porque a gente só teve 3 aulas ainda de casa, a gente não falou sobre todas, eu vou colocar para vocês um resuminho, tá. Uma frase básica falando sobre cada casa, para vocês olharem, porque vai que alguém, eh, tirou aí na casa 11, acho que a gente ainda não falou de casa 11, né. Casa 11 a gente não falou ainda. Então, se você tirou aqui, por exemplo, casa 10 a gente não falou ainda, que inclusive a próxima aula é casa 4 e casa 10. Então, o que que isso significa, Paty? Isso eu ainda não sei. Eu vou colocar o resumo para vocês, tá? Quem conseguiu identificar aonde está o grau 5 de Libra? Vai falando aqui. A Thaís, o grau 5 de Libra no meu mapa está na casa 4, show. O meu também está na casa 4. Quem mais conseguiu aí identificar? Quer falar que casa que tá? Meu tá na Casa casa 1, 7. casa 7, casa 2, casa 10, casa 2, casa 4.
Vou falar de casa 4. Se tiver na casa 4, lembra que a gente vai olhar o eixo? Quem que está no oposto da casa 4? A casa 10. Então eu vou olhar situações da casa 4 e casa 10. Como eu estou falando aqui dessa pessoa que é o exemplo, está na casa 5. Eu já falei da casa 5. Mas eu tenho que olhar também no grau 5 de Áries, que é o signo oposto. Então, se Áries começa aqui, nesse pontinho maior, 5 está aqui, na casa 11. Justamente, já esperava que fosse a casa 11, porque eu sei que a casa 11 é o oposto da casa 5, tá? Então, além de olhar para essas questões aqui, pode ser que essa pessoa encontre situações nos assuntos de casa 11, amizades, associações, tá? Então, talvez ela tenha que rever relações, não relações de clientes, não relações de sócio ou de casamento, mas relações de amizades, tá? Se de repente esse Júpiter estivesse um pouquinho mais para cá, a gente ia implicar em outras coisas. Por quê? Como eu falei, se esse Júpiter estivesse aqui no grau 5, tá? De Áries, olha quantos planetas ele está gatilhando. Por isso que eu falei que é mais profundo. Ele estaria gatilhando Marte, Urano, Sol e Mercúrio. 4 planetas. Por isso que vai ser diferente para cada um, tá? Eh, e aí, então, o exemplo que eu vou dar de casa 4. Se Libra tá na sua casa 4 aqui, você vai olhar para casa 4 e casa 10. Casa 4, ela fala sobre a nossa origem, sobre a nossa família, os valores que eu aprendi quando era criança, como é que foi a minha criação? Eu fui criada pelos meus pais? Meus pais se separaram? Fui criada pelos meus avós? Eu sou filha adotiva? Então todo esse contexto dos valores familiares da minha infância. Se foi uma infância super padrão, pai e mãe casado com 2 filhos, ou se você teve uma família diferente, que os pais moravam em casas diferentes, sabe. Então todas essas questões familiares de origem, de ancestralidade, tá. Então vocês que têm aí no casa 4, observem as questões familiares e, de origem. Tá, pode ser que tenha questões para curar aí. E o oposto, gente, o oposto é casa 10, é carreira, é legado. Então talvez tenha questões aí que possa estar implicando no seu profissional, na sua carreira. Talvez questões emocionais e familiares estejam implicando na sua carreira. Pode ser questões inconscientes, lembre-se, o eclipse lunar, lua é inconsciente. Então aproveita essa lua em escorpião para olhar com muito carinho. Não espera aqui que eu vou adivinhar o que está rolando na sua vida, sente, observa essa semana, tá. Observa esse final de semana, porque na sexta-feira, que é um final de semana, "Ai, Paty, mas a Páscoa é um feriado cristão", né. Na verdade, a Páscoa vem muito antes do cristianismo, em outros conceitos, né, religiosos e pagãos. Mas o fato é que é um feriado muito espiritual, independente da sua religião, tá. Se você é cristão ou não, tem uma forte conexão espiritual no sentido coletivo. Então pode ser um bom momento para você analisar isso. O que que você vai fazer na Páscoa? Você vai viajar com o namorado, você vai passar com a família. Por que que você vai passar com a família? Porque é obrigação, porque todo ano eu passo com a minha família. Ou é porque você faz questão de estar ali, porque te faz bem? E a casa 10, olha, porque de repente vai estar tudo super ok, fala: "Nossa, eu tô passando por um momento ótimo, onde eu tô fazendo terapia e curei várias feridas, mas a minha relação no trabalho, agora, por exemplo, eu tô pensando em mudar de carreira. Tô pensando que não é muito bem isso que eu quero", percebe? Então, tem uma relação entre o eixo. Totalmente empacado, minha vida profissional, misericórdia, nem me fale, Thaís.
E aí, gente, o convite aqui é para você observar qual a relação familiar sua pode estar tendo aqui com sua carreira, tá? Será que de repente você ainda não se desenvolveu amplamente na sua carreira, porque tem algum fator aqui que ainda não foi curado, de repente? Será que de repente você está tentando entregar algo porque seus pais projetavam muito em você e queria muito que você fosse, juíza e você quer ser maquiadora, tá? Reflitam sobre isso. Deixa eu ver mais um que dá tempo de eu dar mais um exemplo rapidinho. Deixa eu ver se só casa 2, vamos olhar casa 2. Casa 2. Então vamos lá. Libra fala de relação com pessoas, certo? Mas a casa 2, ela fala de recursos, fala de dinheiro. Então, Paty, como é que eu vou olhar relacionamentos, questões de Libra, com casa 2? Casa 2, ela vai falar como você lida com os seus recursos. Então, como você ganha, como você gasta o seu dinheiro, como você preserva o seu dinheiro, tá? Então, tendo essa relação com Libra, pode falar que o seu dinheiro, de repente, ele pode vir através de outra pessoa, em parceria. Pode ser que para você, a sua maior compensação financeira seja quando você está desenvolvendo algo com alguém. Talvez você não seja a pessoa que gosta de trabalhar sozinho, percebe? Talvez seja um momento onde você tenha gastos com alguém. Hã, e aí o oposto de casa 2, gente, aí fica mais complexo, por quê? Casa 2 é isso, é uma casa de terra, é dinheiro, como é que eu guardo, se eu não guardo, então eu vou olhar o meu relacionamento com o meu dinheiro, mas casa 8 vai falar do dinheiro do outro. Casa 8 fala de morte. "Ai, meu Deus, alguém da minha família vai morrer". Não, gente, sem paranoia, não é isso, tá? Casa 8 fala de morte num conceito muito mais amplo, fala de encerramento de ciclo, tá? Então, se de repente estiver pegando aqui a casa 8, eh, é uma casa 8 em Áries. Que você qual que é o convite aí para você tomar uma ação, de repente? Se você está casada, como é que tá a relação do dinheiro do casal? "Ai, Paty, eu nem sei, porque tá tudo na mão dele". Opa, isso é bom? Isso é seguro para você? Você não está sabendo o que está acontecendo, você deixar na mão de uma pessoa que, por mais que seja seu parceiro, ainda assim é uma pessoa com questões individuais dela, né. Que mais? Pode ser uma questão para olhar também. Aqui eu falei até num sentido mais de precaução, mas pode ser também: "Poxa, será que esse não é o momento, então, de começar a compartilhar meus recursos com alguém?". De repente você namora, vocês estão noivos, estão fazendo planejamento aí para casar e talvez seja o momento de compartilhar esses recursos com alguém, tá. Então esse é o joguinho aí das casas em relação ao eclipse. Vênus em Libra, o eclipse impacta opa, sumiu. Em alguma coisa? Depende, Thaís, do grau que está essa Vênus. Como eu disse, o eclipse acontece no grau 5 de Libra, tá. Você pode olhar até 10 graus. Ou seja, 5 graus antes e 5 graus depois. Então, ó, aqui, grau 5 de Libra, né. Se eu tivesse um planeta aqui, na cúspide da casa, eu consideraria. Se eu tivesse um planeta aqui, até no máximo 10, eu consideraria, porque é uma distância só de 5 graus, tá. 5 graus para mais, 5 graus para menos. Agora, se sua Vênus estiver aqui, igual nesse exemplo aqui, não, não está sendo ativada, tá. Hã Grau 16, não, não, se ela tivesse até o grau 10, grau 16 não. A Lívia falou alguma coisa do Sol também, né, então Lívia considera, ó,
Se a gente está olhando para o grau 5, 5 graus antes, 5 graus depois, tá? E considerem também que vai ser mais suave. Se você tiver, por exemplo, aqui, o impacto é menor do que se for no grau exato, igual dessa minha cliente que eu falei para vocês que o sol dela está exatamente aqui no grau 5 de Libra. Certo, gente? Então é isso na aula de hoje. Espero vocês para a semana que vem, espero que vocês tenham gostado. E na aula que vem a gente vai falar desse tema maravilhoso que eu amo esse eixo da casa 4 e da casa 10, tá? Porque independente se você tem muitos planetas na 4, na 10 ou se você não tem nenhum, esse é um eixo tão importante, tá? Esse é um dos 4 ângulos principais, porque a gente tem o ascendente, o descendente, depois a gente tem o fundo de céu e o meio de céu, e é isso que a gente vai falar. Eu quero trazer com maior profundidade essa análise de como que a minha origem pode afetar na minha carreira e como a minha carreira pode afetar, de repente, meu relacionamento familiar. Ai, que bom que vocês gostaram, gente, fico muito feliz que vocês estejam gostando.